Pessoal conheça as principais doenças que afetam o cérebro, como elas são tão frequentes, tão comuns, quais são os sinais e sintomas dessas doenças, né? Eu vou fazer esse vídeo para vocês, que eu tenho um vídeo de quase todas as doenças, tanto na neurologia, na neurocirurgia, várias também da psiquiatria, mas vira e mexe vocês perguntam assim, quais são as principais? Claro, todo mundo tem medo de ter essas doenças e entender os sinais e sintomas, né? Eu vou destacar para vocês as mais relevantes, lembrando, nem sempre as que são mais importantes são as mais comuns. Então vocês vão ver que tem doença que é do dia a dia de vocês, vocês não se assustam e às vezes nem perguntam tanto sobre ela, né? Mas eu vou explicar todas para vocês entenderem. As 5 principais, né? A dor de cabeça é uma das doenças mais comuns em qualquer consultório de neuro. Ela tem o tipo enxaqueca, que é muito comum em mulher, quase 15% das mulheres têm, relacionada com o período menstrual, é uma dor de cabeça pulsátil, luz incomoda, barulho incomoda, ela vem quase todo mês, na maioria das vezes relacionada ao ciclo menstrual. Tem paciente que é mais esporádico, demora alguns meses, depois ela volta, ela é recorrente, ela pode ser intensa, limita bastante o paciente, né? Atencional, que também está nessa categoria, né, de dor de cabeça, né? Ela tem uma dor em faixa, em peso, ela é muito intensa, não tem, a luz incomoda, barulho não incomoda, né? E muitas vezes ela tem uma duração mais prolongada. Tem muito a ver com estresse, tem relação muito o aspecto emocional também do paciente. Segunda doença mais comum, que é doença do cérebro, né? Hoje a gente sabe que ela tem uma base fisiológica, né? O transtorno de ansiedade. Pois é, o transtorno de ansiedade é uma doença do cérebro, né? Por mais que a gente divida, né, entre neurologia e psiquiatria, a gente sabe que as doenças elas têm a base no mesmo órgão. Da mesma forma que você tem uma enxaqueca, tem uma dor de cabeça, que é por uma série de mudanças de neurotransmissor, de funcionamento do cérebro, transtorno de ansiedade é a mesma coisa. E uma das doenças mais comuns aqui no Brasil, considera-se 10% da população tem transtorno de ansiedade. Por isso que ela tem um destaque tão relevante dentro da neurologia e dentro da psiquiatria, né? Normalmente o paciente tem vários ataques, né? Muitas vezes ele descobre nesses ataques do pânico, né? Então ele sente o coração acelerado, né? Claro que nem todo paciente que tem transtorno de ansiedade vão ter esses quadros, mas normalmente eles andam juntos, né? De um modo geral, o paciente demora muito de procurar ajuda. Ele não entende aquilo como doença, vai enrolando, é assim mesmo, porque eu estou nervoso, estou com problema, mas normalmente aquilo limita a qualidade de vida dele, atrapalha muito. Muitos pacientes de transtorno de ansiedade têm distúrbio do sono associado, né? E tem outra doença que também está entre as mais importantes, que eu vou falar aqui, quase como um apêndice, que é a depressão. Transtorno depressivo e transtorno de ansiedade às vezes andam junto. Pouca gente sabe disso, mas é bem comum o paciente ter os dois transtornos. O transtorno depressivo, ele tem uma ordem de 5% da população tem. Então também é uma doença do cérebro que também é muito frequente, né? Características diferentes da ansiedade, mas não é incomum o paciente usar os dois. Tem tratamento, o diagnóstico deve ser feito, pode ser com neurologista, até com seu médico da família, seu clínico geral. O psiquiatra é o maior especialista nisso, né? Tanto da depressão como o transtorno de ansiedade. Mas é uma doença tão frequente que todo médico lida com ela no dia a dia. E muitas vezes vai precisar de ajuda do especialista psiquiatra e muitas vezes também do psicólogo, para não dizer quase sempre, né? Vai precisar desse profissional ajudando para tentar tanto medidas comportamentais e, no caso do médico, medidas medicamentosas e comportamentais também, né? Vamos para outra doença do cérebro que pouca gente sabe, pouca gente conhece, mas ela tem uma relação, uma frequência muito grande, que é a doença de Parkinson. Doença de Parkinson, pessoal, eu vou falar junto com ela como tremor essencial, que também é uma doença do cérebro, né? São doenças que estão relacionadas com o tremor. Por que eu estou colocando as duas juntas, né? Porque o tremor essencial ela é muito mais frequente que a doença de Parkinson e pouca gente sabe disso, né? O tremor essencial, diferente da doença de Parkinson, é uma doença benigna, autolimitada, não vai gerar nenhuma consequência maior. O grande problema do paciente é que ele treme. Normalmente, quando ele está ansioso, isso piora. Quando ele vai fazer algum movimento, escrever, vai fazer uma apresentação, ele treme. Pode tremer a mão, pode tremer a voz, pode tremer a cabeça. Tem uma história familiar também muito relevante. Tem trabalhos que mostram 10% da população com o tremor essencial. E por que eu botei colado com Parkinson? Porque Parkinson é uma das doenças neurológicas mais comuns, mas diferente de tremor essencial, é uma doença crônica, neurodegenerativa e que progride. Ela não tem só o tremor. O tremor é um dos sintomas. Geralmente o tremor em repouso, o paciente está parado. É um dos sintomas realmente mais frequentes, né? Mas também tem uma rigidez, o paciente fica mais rígido. Ele muitas vezes muda a face dele, fica uma face com menos expressão. A marcha dele também, ele altera bastante, né? A tríade clássica, né, a gente sabe do Parkinson, né, é tremor, a rigidez. Então, o paciente com a doença de Parkinson, né, você tem que ficar atento porque todo mundo só fica focado no tremor.
E na maioria dos pacientes que tremem, que procuram neuro, ele tem tremor essencial. É muito mais frequente tremor essencial que a doença de Parkinson, né? E o paciente com a doença de Parkinson, né? Ele muitas vezes tem a rigidez, às vezes ele tem a lentificação dos movimentos e não tem o tremor e a família demora de procurar. Além disso, muitas vezes de forma avançada, pode dar alteração neurocognitiva, né? Muitas vezes o paciente tem alteração relacionada à depressão, é muito comum, alteração do olfato, né? Gastrointestinal é muito comum, a voz também do paciente muitas vezes tem alteração e é uma das doenças do cérebro mais comum que a gente vê no dia a dia, né? A outra doença, para acabar esse vídeo, é Alzheimer, né? O quadro demencial é um quadro muito preocupante, né? Eu estou colocando ele nessa lista, mas a maioria das pessoas, especialmente jovens, que reclamam de memória, não tem Alzheimer. Elas têm uma doença que eu falei antes, que é do cérebro também, a depressão. Depressão, uma das queixas mais comuns do paciente com depressão é a memória. E às vezes ele procura achando que está com Alzheimer, quando você vai investigar, ali 50 anos de idade, paciente mais jovem, ele não tem, ele está com quadro depressivo e não com ansiedade. Porque para você lembrar de uma coisa, você tem que estar com atenção. E quando você evoca aquela atenção, você fala. Então, se o paciente muitas vezes deprimido, ele às vezes está desatento, tem outros quadros associados que fazem ele esquecer também das coisas, né? No caso do Alzheimer, não. Alzheimer é uma doença degenerativa, crônica, né? Está evoluindo muito nos últimos anos para medicações que mudam o curso da doença. Hoje a gente já fala que existe medicação aprovada na FDA que muda o curso da doença. Hoje é muito caro, tem uns riscos, né? Está evoluindo essas medicações, mas o cenário já está melhorando, né? Elas estão aprovadas para fase precoce. O preço realmente está muito absurdo, não é a realidade ainda aqui do Brasil, mas é um avanço muito grande, um dos maiores avanços dos últimos anos, né? E eu tenho um vídeo aqui no canal falando dessas medicações autorizadas, tudo isso, novos tratamentos para Alzheimer. Mas você tem que ficar atento que o mais importante é você fazer medidas que evitam ter essas doenças, né? No caso do Alzheimer, é muito importante controle de peso, fazer atividade física, utilizar o seu cérebro bastante, né? Atividade intelectual, mesmo se você aposentar, continue fazendo atividade intelectual, atividade física, controle da pressão, do açúcar. Lembre, pouca gente sabe disso, tem evidência científica que esses comportamentos você fazendo evita você ter doença de Alzheimer. As pessoas, quando a gente fala isso, faça atividade física, se alimente bem, controle a pressão, parece que você está falando por falar. Não, tem evidência científica que esses comportamentos, né, eles vão evitar que você tenha Alzheimer, inclusive essa parte intelectual, né? Você ter atividade intelectual vai sim ter um fator protetivo importante, tá bom? Espero que tenha ajudado, falei as mais relevantes, mais importantes. Se tem alguma que eu não citei, que você acha relevante, coloca aqui que eu faço outro vídeo. Abraço.